Bem-vindos a uma taça de vinho com um beato. Beato, no caso eu. Eu que estou aqui hoje com uma figura muito especial para o mundo do vinho e daquilo que o vinho também gosta, que é queijos. Eu estou aqui com o Fernando da Queijaria, Fernando Queijeiro, pode ser assim, sociólogo, entre outras coisas, que vai contar um pouquinho sobre esse universo tão rico que é o universo dos queijos. Vamos diferenciar essa história do que é o queijo do qual você trata e o queijo em geral, porque a gente está falando aqui para milhares de pessoas e certamente poucos sabem um pouco sobre essa história de queijo artesanal. Já estou dando esses nomes de artesanal, não sei se é artesanal ou não, mas diferenciar um pouquinho, vamos falar assim, eu que sou do interior de São Paulo, conheci o quê? O queijo chamado queijo Minas, que é aquele queijo fresco, sim. Queijo prato, queijo mussarela e pronto, acabou, aquela época. Queria que você falasse um pouquinho então desses dois mundos. O que a gente costuma dizer, que a gente faz um trabalho com queijos vivos, né? Porque fundamentalmente são queijos de leite cru, onde o produtor, depois do ordenha, ele transforma aquele leite em queijo muito rapidamente, em 2, 3 horas. Mas o importante é que nesses 10 anos de projeto da queijaria, estamos indo para o 11º já, a ideia foi resgatar os queijos tradicionais que estavam morrendo no Brasil, né? Os queijos que eu comia com o meu avô até a minha adolescência e depois eu nunca mais consegui comer. Ah, já existia esse cru? Já existia. E aí com a industrialização, esses queijos que eles tinham uma maturação mais profunda e eram transportados em lombos de mula pelo Brasil afora, eles foram se perdendo. Então nos últimos 20, 30 anos a gente perdeu, né, o contato com esses queijos tradicionais. Então a minha ideia foi essa, eu quero comer o queijo que eu comia com meu avô. Fui para a Serra da Canastra tentar entender o que vinha acontecendo e percebi que não se fazia mais queijo maturado. Todo mundo fazendo as suas receitas, mas vendendo o queijo com 5, 6, 7 dias. Queijo com 5, 6, 7 dias, de búfala, de cabra, de ovelha, de dromedário, qualquer coisa, é branco. Ele não tem identidade, os sabores são muito próximos. Você vai sentir só o sal, o tipo de leite, mas você perde a identidade do produto. Então o começo de tudo foi isso, quer dizer, vamos tentar resgatar o que era cada queijo. Como eram esses queijos há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50. E para minha surpresa, comecei pela Serra da Canastra, hoje já conheço o Brasil inteiro, quase todos os cantos do Brasil, porque nunca se conhece tudo o Brasil de tão grande que é. E já são mais de 300 queijos lançados. É muita gente fazendo queijo no Brasil, então é uma nova cultura. Então, para a gente começar a comer alguma coisa aqui, acho que é interessante para o pessoal vir junto. Esse queijo, por exemplo, é um queijo de búfala, é o Santinho. Então é um queijo de leite cru de búfala, com uma maturação super simples, que o produtor simplesmente controla a temperatura, a umidade, e ele vai traduzir todo o território. É um queijo suave, como o leite de búfala, adocicado, é um queijo que assim, agrada quase todos os paladares. É um queijo para iniciantes que tem um sabor apurado. Já aproveitando isso que está, essa apresentação, existe uma sequência? Você sempre diz, como existe num jantar, a entrada, o primeiro prato principal, sim, que vai normalmente relacionado à intensidade. Intensidade, né? É da mesma forma. O queijo é da mesma forma. Aqui também. Existe uma a gente vai do mais suave para o mais forte, na medida do possível, dos mais macios para os mais duros, com exceção dos queijos azuis, que são macios. Perfeito. E fortes, então eles ficam no final. Tanto que eles são queijos usados como sobremesa, inclusive, né? E também aqui no Brasil a gente ainda não tem a maneira europeia de comer queijo como sobremesa. Então geralmente é na entrada ou nos pratos principais, mas o brasileiro ainda não descobriu essa maneira de você comer um queijinho depois da sobremesa. Vale para cachaça, né? Você toma antes. Exatamente. Não é como eles fazem como digestivo, né? Os destilados. Exatamente. Então assim, é um universo gigantesco que as pessoas têm comprado o queijo, levado para casa. Então hoje tem pessoas com adega de queijo em casa, né? Então, e tentando entender qual é o melhor ponto de cada queijo para o seu paladar. O que aconteceu no vinho há 30, 40 anos atrás está acontecendo no queijo. Santinho de búfala, fica à vontade. Já tá. Coisa importante, como ou não como casca? Essa pergunta é tradicional. Claro. Casca é queijo. Então isso depende muito da sua relação com quem você está comprando o queijo. Se você está comprando direto do produtor, da loja e tudo mais. Obviamente tem algumas cascas que elas são muito duras, ou que elas sofreram um processo de lavagem, então elas são muito fortes, amargas. Mas como você não vai comer, para quem já conhece esse universo, como você não vai comer a casca de um brie no camembert, né? Que já tem aquele mofo branco que faz parte do queijo. Então é uma questão de escolha sua. Nós vamos comer depois aqui um de mofo branco, que se você não comer a casca não é o mesmo queijo.
Então, entre aspas, a casca é comestível. Mas não seria... Falando, mas é a embalagem do não queijo. estou falando nem de a questão higiênica. Também a questão higiênica você explicou. Sim. Pode comer Depende desde da que sua tenha, confiança. claro, confiável. Porém, existe um gosto diferente. Sim. Você pode, de repente, acho que existem, no meu ver, duas maneiras de provar. Você prova sem a casca, É isso. prova com a É casca. isso que a gente indica São sempre. gostos diferentes. É isso que a gente indica sempre. De repente, vinhos diferentes para isso. Perfeito. Só a massa, só a casca e depois a massa com a casca. Você vai ter 3 experiências diferentes na maioria dos queijos. E muito provavelmente com os vinhos também. A gente tem alguns queijos que são inclusive lavados em vinho, que o interior da massa ela fica mais adocicada, cremosa, e a casca ela fica mais amarguinha, tudo, e quando você come os dois dá um equilíbrio. Dá para tranquilamente tomar 3 vinhos em 3 momentos diferentes do queijo. Agora eu queria te agradecer imensamente pela presença sua aqui nessa uma taça de vinho com o Beato. Vamos fazer esse brinde. Agradecer também a todos que estiveram com a gente aqui e que essa nossa conversa tenha sido inspiradora para saborear mais e melhores, sobretudo melhores, queijos. E claro, vinho. Beijos e brindes então a todos. Obrigado.